Igor opina sobre suspensão do Monark. Let's go, Igor 3K. Vamos ver o que ele tem para dizer sobre. Nossa, cara. Eu vou só adiantar antes que o Igor, ele andou tanto tempo com o Monark que muita coisa eu sei só de outras histórias, tá? Desde o que aconteceu com o Monark, eu percebo que ele tem, enfim, andar com o Monark pode causar De sérios polarização política. danos, sérios danos à saúde. Ser amigo do Monark. Tudo isso que tá acontecendo no STF aí, que eu não sei nem até que ponto você pode comentar isso. Isso te dá mais ou menos tesão, cara? Não, menos, porque é uma coisa assim. Eu gosto do embate ideológico, eu gosto do debate de ideias, etc. Tem vários caras dentro da Câmara que eu discordo, mas que eu respeito. Assim, Porra, é o mínimo. é o mínimo, a maioria, né? Assim, eu discordo e tenho. Dá pra ter um debate civilizado dentro, Samia tá lá dentro ainda? do campo ideológico, tá? Tem um debate com a Samia normalmente, sem problema nenhum. Agora, eu acho que isso sai do campo da política porque sai do campo da democracia. A gente já tá tendo um debate da própria existência do debate. Cara, Tanto de um lado como de outro. verdade. Da própria existência do debate. Então, tanto você tem uma patrulha assustadora por parte agora, porra, Tanto de um lado como do outro. Enfim, vamos deixar ele. Vamos continuar ouvindo. do Supremo Tribunal Federal. Eu, pelo menos em tese, posso falar abertamente que sou absolutamente contrário e crítico. O ministro Alexandre de Moraes presidiu o inquérito. Primeiro que, assim, o inquérito está errado desde o início, que ele deveria ter sido aberto a pedido da Procuradoria-Geral da inquérito tá República. O inquérito das fake news. Tá. Esse inquérito que foi aberto pelo Toffoli, ele abriu com base no regimento interno do Supremo, que diz que o Supremo pode abrir de ofício, ou seja, sem ser provocado por ninguém, sem ninguém pedir, inquérito se acontece algum crime dentro do Supremo, que é a expressão que o regimento interno usa é nas dependências do Supremo. Só que ele abriu considerando que o que acontece em rede social contra ministro do Supremo acontece nas dependências do Supremo, o que é, claro, uma interpretação esdrúxulamente elástica do conceito de nas dependências Freestyle, do né? Supremo. Não, demais. Demais. E na época o Procurador-Geral da República não questionou, que era o Aras, do Bolsonaro, porque aquilo ali estava sendo utilizado para investigar, inclusive manifestações que tinham quebra-quebra por parte de esquerda. E aí o Aras não questionou, e ele era Ah, então o Aras não questionou, porque tinha gente de esquerda também. Quantos pedidos de impeachment o Aras estava sentado em cima? Quantos pedidos de impeachment do Bolsonaro? Será que não teve motivo nenhum pro Bolsonaro ter pelo menos assim uma abertura de impeachment, só pra gente ver o que ia dar? Só pra dar uma investigada, saber o que ia dar. Mas o Aras, petista, tá? Petista da PGR. Não é isso que o Nando Moura fala? o cara competente para fazer esse questionamento. Era a função dele, né? Ele não fez naquela época, depois se voltou com os bolsonaristas, virou esse monstro que a gente tá vendo agora. Você não tem muita... Tipo, ele manda tirar a rede social em 2 horas, com a multa de 100 mil reais, e muitas vezes de gente que não tá cometendo crime. De gente que... Por exemplo, me diga quem foi os injustiçados? Quais são os injustiçados da República que foram censurados, calados, que não estavam cometendo crime nenhum? Quero que ele cite. E mais do que isso, o próprio processo, reforçando, o próprio processo em si tá errado. Que deveria ter o pedido do Procurador-Geral da República. Hoje, o senador faz uma petição pro Supremo, e como se fosse Ministério Público, e o Supremo vai lá e acata, e manda prender, e manda censurar com base em petição do senador. Então tem petição do Randolph, tem petição do Renan Calheiros, como se fosse... Pô, afastou agora. Eu tenho plena convicção de que Vai falar do Monark. Bolsonaro e o bolsonarismo Tá. incentivaram a Ah, tá. invasão dos 3 poderes, de que quem invadiu, depredou, incentivou e arquitetou intelectualmente precisa ser preso, precisa ser punido por isso. Agora, Vamos só repetir o que ele disse, tá? Vamos ver se ele não se contradiz. Só por isso que eu quero repetir. Calma aí, vamos lá. Porque a gente tá desmembrando o que o Kim tá falando, tá? Vamos lá. dos 3 poderes, de que quem invadiu, depredou, incentivou e arquitetou intelectualmente... Quem quebrou, quem incentivou e quem o quê? De que quem invadiu, depredou, incentivou e arquitetou intelectualmente precisa ser preso, precisa ser punido por isso. Precisa ser preso, precisa ser punido por isso.
Agora, afastar, por exemplo, monocraticamente, afastar o Supremo Tribunal Federal, afastar um governador, Cara, isso foi muito louco. isso... Para pra pensar, olha... Mas depois foi julgado e mantiveram, né? Mas mesmo assim, não era a competência do Supremo julgar, era a competência do Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga o Verdade. governador. Que governador ele tá falando? Do Ibanez Rocha? É. É o Superior Tribunal de Justiça que julga o governador. E para além disso, ou a própria Câmara Legislativa do Distrito Federal também, que é o responsável por afastar ou não. Mas olha só, olha o cuidado, por exemplo, que o constituinte, o cara que fez a nossa Constituição, teve para intervenção federal, que é a que a gente está tendo agora lá em Brasília, na Secretaria de Segurança Pública, para que o presidente da República interfira na Secretaria de Segurança Pública de um ente da federação, ele precisa fazer um decreto. Esse decreto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional em 24 horas e o Congresso Nacional precisa aprovar. E durante esse período de intervenção federal, o Congresso não pode modificar a Constituição. A gente está proibido nesse período de votar PEC para interferir em uma Secretaria de Segurança Pública. O presidente manda mensagem, o Congresso valida e não pode aprovar PEC. Um ministro do Supremo Tribunal Federal foi lá e pulou tudo isso e afastou um governo inteiro. Vamos lá, Kim. Tu entendeu o que foi que aconteceu dia 8? Uma tentativa de golpe. Tu não consegue ver nenhuma excepcionalidade nesse daí. Um golpe foi tentado. Pessoas invadiram os três poderes. Quebraram, cagaram. Tá? Tinha uma minuta do Bolsonaro na casa do Anderson Torres que prova que eles queriam intervir no TSE. O Bolsonaro, ele já fala em golpe há anos. Antes, durante toda a presidência dele. Antes da presidência e durante a presidência dele. Ele falava nisso. E aí, o que a gente fazia? Não, gente, é o seguinte. Vamos lá, 24 horas. Cara, era um estado de emergência. Seu Kim Catacoquinhos. Tá ligado? Cara, não é possível que o maluco tá relativizando. Mas enfim, ele... Será que ele acha da Alemanha ter proibido o nazismo? O que será que ele acha? Eu vou deixar só essa pergunta. O que será que ele acha? Alguém sabe o que ele acha, gente, sobre isso? E eu não tenho a menor simpatia pelo Ibanez, não conheço o Ibanez, não tenho nada a favor, não tenho nada contra ele. Não é essa a questão. Não é esse o ponto. O ponto é como foi feito. É, porque assim, se a gente bate palma pra isso, a gente tá basicamente dizendo que, cara, eu acho que ele errou, eu acho que alguma merda aconteceu ali, tá ligado? Não sei em que nível. Não tô defendendo o Ibanez também. É só uma questão que, pô, se a gente admite que um erro Qualquer dia desse vai acontecer com alguém do seu lado. de um governador seja punido dessa forma, a gente admite que qualquer erro de qualquer governador seja punido dessa forma. Sim. Cara, se um governador ele tiver mancomunado com golpistas querendo derrubar o presidente eleito, tô de acordo, tô fazendo L. Se o governador tá querendo derrubar o presidente da república, faço L, tá? Não é? Sim. Ou eu tô maluco? Porque, por exemplo, o Tarcísio, acontece uma... O quê? Dá o exemplo aí do Tarcísio. O que é que o Tarcísio vai fazer? O Tarcísio, ele vai ser conivente, ele vai fazer vista grossa, ele vai deixar de... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, ele vai fazer com que as forças de segurança virem as costas contra o governo de São Paulo e aí um monte de maluco tenta invadir o governo de São Paulo, quebra tudo pra depor ele. Faz sentido pra você? O governador de São Paulo incentivar, não sei se incentivar, mas pelo menos fazer vista grossa e virar as costas, ser conivente com pessoas, com um grupo golpista tentando derrubar o próprio governo dele? Acho que não. E se ele fizer, cadeia, tá? Vamos ver qual é o exemplo que o Igor vai dar aí. Deus me livre, tá? Não tô desejando nada disso. Mas vamos dizer Quebra-quebra na Lesp. acontece um quebra-quebra na Leste, acontece uma chacina aqui em São Paulo. Porque aí a polícia militar, que é subordinada ao Tarcísio... Mas já acontece, Igor. Ó, por exemplo, vou te dar um exemplo, Igor. Vou te dar um exemplo. Lá, o Rio de Janeiro, ano passado, a Polícia Federal subiu num morro lá e matou mais de 20 pessoas. Pra mim é um genocídio, é uma chacina. O que foi que aconteceu com o governador de lá? O que foi que aconteceu com o comandante da Polícia Federal da época? O que foi que aconteceu com algum daqueles policiais lá? Conta pra nós. Conta pra nós aí. Aí é foda, né? Porra, tava tirando selfie no bagulho. Afasta o... Cara, eles fazem parecer uma coisa tão infantil.
Eles fazem parecer uma coisa tão infantil, parece que o Ibanez Rocha tava cagando na hora. Ele, ó, tava cagando, gente, o celular tava no silencioso, ó. Meu celular tá no silencioso desde que eu comprei, foda. Desculpa, gente, eu não vi tocar o celular. Caralho, os caras infantilizam, os caras minimizam tudo, pra simplesmente criar essa ideia de que existe uma ditadura. Gente, eu não posso cometer mais crime. Eu não posso mais ser golpista, que agora tudo quer calar, como pode? Não dá pra conviver assim nesse país. Governador, eu acho esquisito, tá ligado? Então, todo esse processo aí foi bem esquisito mesmo. Sim, sim. Porque, não sei, tem todo um processo pra fazer. Quem defende isso, uma hora vai pegar na tua bunda, irmão. Não tem essa de, censura ele ali. Uma hora é tu, cara. Sim, sim. É uma das minhas frases preferidas do Espírito das Leis do Montesquieu, que ele falava: veja os abusos, veja a sua correção, e veja os abusos da própria correção. Né? Ou seja, ele vê uma coisa errada acontecendo, aí ele vê as pessoas combatendo aquela coisa errada e vê o abuso na pessoa combatendo aquela coisa errada. Então, a grande premissa, né, ou a grande defesa do Alexandre de Moraes é estar defendendo a democracia. Beleza, precisamos defender a democracia. Agora, a gente não pode defender a democracia ao custo da própria democracia. A gente não pode defender a democracia de um golpe de Estado concentrando poderes num sujeito que não deveria concentrar esses poderes. Pior que assim, estamos num momento que, assim, eu tava te falando antes, eu tenho um pouco de medo de, por exemplo, tuitar um bagulho sobre isso, porque, e assim, esse sentimento que eu tenho, assim, eu não sei mais se eu posso criticar o STF, o Alexandre de Moraes. Ai, gente, o Igor, coitado, gente. Não, o Igor não pode mais criticar o STF, não, gente. Ele tá morrendo de medo. Deve ter pouca gente no Brasil que critica o STF de forma aberta, né? Deve ter pouca gente que fala mal do Alexandre de Moraes, sobre as decisões dele, sobre a aparência dele, sobre a existência do STF. Deve ter pouca gente nas redes sociais que faz esse tipo de coisa, né? O Rico tá morrendo de medo, ó, gente, tá morrendo de medo. Eu não sei se eu posso... Cara, literalmente, peraí, vou voltar aqui. Literalmente, de forma literal, o parceiro dele defendeu a criação de um partido nazista, né? A porra desse programa que ele tá hoje. Ele foi preso? Ah, não, ele foi cancelado, olha tudo que ele perdeu. Perdeu foi pouco, tá? Ele tá lá no Rumble, lá, que é um reduto de Neo, tá ligado? Neo é aquele negócio lá do homem do bigode fino, tá ligado? O cara... Ai, cara, é patético isso. O STF, o Alexandre de Moraes. Ai, não pode. Eu não sei se eu posso falar que eu acho que ele tá cometendo excessos, porque ele pode achar tirar que suas redes do ar e fuder sua vida. Pô, olha isso. No seu caso, que é a sua vida mesmo, sua profissão, seu negócio. Então, cara, assim, se a gente tá vivendo um momento que a gente não pode criticar alguém, tá ligado? E não pode, gente, não pode. Olha a cara do homem que não pode criticar o seu STF. A linda, olha a triste história do homem que queria criticar o STF e não conseguiu. Essa é a história do homem dono de um dos maiores podcasts do Brasil. Ele é rico, ele ficou milionário nesse podcast, falando um monte de merda, fumando, junto com seu parceiro, que também fumava, que falava um pouco mais merda do que ele, adorava fumar maconha. E hoje, esse dono de podcast milionário não consegue falar mal do seu STF, do STF do seu próprio país. Essa é a história de um homem que continua rico. Ele continua falando. Ele tem seu podcast com muito acesso, muitas visualizações. Mas ele não pode criticar o STF. Igor 3K. Isso é muito perigoso, cara. Criticar alguém, tá ligado? Isso é muito perigoso, cara. E as pessoas... É interessante como tem muita gente que não percebe que isso é muito perigoso. Porque é contra gente que você não... É contra gente que você não gosta, é. Como é contra gente que você não gosta, os caras, eles ficam batendo palma. Sim. E assim, existe a chance real dessa porra virar, irmão. Sim. E saiu notícia já falando que chegou no PT, assim, que eventualmente o próprio Alexandre de Moraes, durante o governo Lula, pode tomar medidas contra o governo Lula e depois vai ficar complicado pra eles criticarem porque eles aplaudiram quando não era contra o Lula, né? Então, já é um risco que eles estão correndo. Você lembra uma censura prévia que rolou num documentário do Brasil Paralelo, eu acho,
sobre o Bolsonaro era quem mandou matar Jair Bolsonaro, uma parada assim, acho que era isso. Eu vi né? por cima. Então, mas aí rolou um bagulho. Esse ia ser um documentário que ia sair para os assinantes do Brasil Paralelo. Acho que é Brasil Paralelo, não lembro mais. Não, eu acho que Tu não lembra. Também acho. Sei. E ele falou, não vai ser essa porra não. Sem nem ter visto. Não é disso. Vamos ver que documentário é esse do Brasil Paralelo? Vamos dar uma olhada? Vamos conferir aqui nessa peça cinematográfica. Olha só, que as primeiras, os primeiros resultados já é, ó, Gazeta do Povo, o próprio Brasil Paralelo, Revista Oeste. Se o bolsonarismo fosse um canal de notícias, seria Jovem Pan, Gazeta do Povo e Revista Oeste. O que tem por trás da tentativa de assassinato do candidato à presidência? Estreia dia 24 de outubro. O Tribunal Eleitoral fez censura prévia ao documentário que mandou matar Jair Bolsonaro. Será que isso daqui não tinha tendência nenhuma em uma prévia de segundo turno, né? Tipo assim, uma prévia de eleição. Tá chegando a eleição, gente. Tem 2 candidatos, Lula e Bolsonaro. Aí simplesmente a gente pega o Bolsonaro e faz ele como vítima de uma facada orquestrada pela esquerda. Porque, detalhe, o Bolsonaro faz questão em todo post de Instagram, de Facebook, de Twitter. Ele sempre inicia, qualquer vez que ele vá no hospital. Em decorrência da facada sofrida pelo ex-presidente, né? Pela facada dada pelo ex-militante do PSOL e do PT, sei lá, ele sempre gosta de dizer que é da esquerda, né? Enfim. Será que não teve motivo nenhum, né, gente? Eles só botaram porque assim, não gostaram do Brasil Paralelo, né? Eles são de direita e aí censuraram. Caralho, cara. É sério, mano, o Igor andou tanto com o Monark que o cérebro dele virou geleca, virou meleca. E mais isso, cara? Sim. Ó, matéria E no antagonista na Cruzoé falando sobre uma suspeita envolvendo o Toffoli. Também que ele tirou do ar e voltou atrás. Depois o Supremo voltou atrás, porque pegou mal pra caramba, puta, censurar um veículo de imprensa e tal. Mas na época mandou tirar do ar, porque falava a respeito do ministro Supremo. A todo momento, e eu não tô nem dando mérito se é verdadeiro ou não a acusação contra o Toffoli, mas a todo momento saem acusações falsas e verdadeiras na imprensa sobre político. E você não tem esse mesmo rigor de tratamento de, puta, se fosse tirar tudo do ar, que fala sobre suspeita, ou sobre bastidor, ou sobre rumor de meu amigo, não tinha mais imprensa. Não tinha mais. E assim, a gente tava comentando aqui antes que assim, é muito interessante esse último movimento de detonar, acho que foi o Nicolas, uma menina do Te Atualizei, eu não sei o nome dela. Ai, que delícia. Não existe eles mais no Twitter. E o Monark. Boa. Tá, eu não sei porque, qual que é a base? Qual que foi tu sabe o que foi que motivou isso daí? Então, primeiro, outra coisa absurda é que a regra do processo é de que a regra da coisa pública de maneira geral é que os processos são públicos, né? Uhum. Eles só são sigilosos quando publicizar vai causar algum dano para a investigação, para o curso do processo, etc. E eu não acho que seja o caso, porque não tem nada na fundamentação da decisão, porque o Glenn divulgou a decisão, né, do Alexandre de Moraes. Inclusive, ele que, durante muito tempo foi herói da esquerda, agora o Glenn tá apanhando pra cacete. Tá apanhando muito, tá sendo completamente cancelado, né? E por expor uma coisa que ele acredita que... E eu acho que nisso ele tá sendo coerente. Puta, eu discordo 90% da visão de mundo do Glenn, mas ele tá sendo coerente. Só quando ele fala de liberdade de expressão irrestrita que você concorda, né, Kim? Né? Que tal se... O que será que o Kim acha da proibição de conteúdo nazi? Da Alemanha ter proibido o nazismo? O que ele acha? Coerente, ele está sendo corajoso de defender aquilo que ele acredita. Aí é fim da liberdade de expressão. Se não puder, é fim da liberdade de expressão, né, Kim? De que inclusive saiu, uma matéria do New York Times questionando as decisões do Supremo Tribunal Federal, questionando se o Supremo Tribunal Federal foi longe demais. Vi, acho que ontem ou anteontem, saiu uma matéria também num dos principais jornais da Holanda. Então tá começando a ter um questionamento até internacional de se a Suprema Corte Brasileira tá indo longe demais com a prerrogativa ou com a desculpa de defender a democracia. E aí, na fundamentação, primeiro, a decisão tira em 2 horas, senão vai pagar 100 mil reais de multa
que acho que é um prazo curtíssimo para as redes sociais, né, administrarem ou tirarem aquilo do ar. Problema das redes sociais, tá? Problema das redes sociais. Porque se as redes sociais soubessem cuidar das suas próprias redes, né? Esse tipo de coisa não aconteceria, tá? Esse tipo de coisa não aconteceria. É preciso a justiça de um país falar assim, gente, olha, é o seguinte, eles estão incitando golpismo no meu país. Vocês não vão fazer nada? Não vão fazer nada, não. O monarca tá falando aí que simpatiza com a galera, é isso daí mesmo, que ele até entende a galera quebrar tudo. Não vai fazer nada, não. Ah, é? Tá aqui, ó. Decisão judicial. E um outro ponto que é fundamental para mim, existiu articulação para que tivesse invasão, teve incentivo, teve mentor intelectual, etc. Teve. Agora, eu não tenho a menor dúvida, e eu acho que ninguém tem, de que o monarca não foi um mentor intelectual, é um sujeito membro de uma rede Esse é o argumento? que incentivou invasão ao Supremo Tribunal Federal, a Praça dos Três Poderes. O que eu vejo muita gente argumentando mas o monarca, com os tweets dele, incendiava as pessoas para que elas ficassem cada vez mais radicalizadas e não sei o quê. Um tweet indignar uma pessoa não é justificativa, né, pra tirar do ar. Se ele de fato incentivasse, eu falasse, invade lá, tinha que invadir mesmo, etc. Ou não é nem, às vezes não é nem ele mandar, mas às vezes justificar, falar. Ele não justificou, não, Kim. Tu leu os tweets, ele não justificou. Não falou que a classe política, os supremos são covardes, são autoritários. Ele não justificou, né? Quando ele falou assim, gente, é o seguinte, eu até entendo essa galera aí, né? Porque esse Supremo Tribunal Federal é foda, viu? Ele não justificou, né, Kim? Não, porra, essas pessoas estão certas, ou enfim. Qualquer outra coisa, passar pano de que seja. Não, ele não fez isso? Não foi o caso. Não foi o caso? Top. Não foi o caso. Top, não foi o caso. E aí detonaram o moleque. E ele e o Nicolas e a outra, acho que é Bia, não sei. Bárbara. Foram tudo pro espaço de um jeito... De um jeito top. Bum! Que corrobora o que o monarca tava falando, né? Sim. Né? Que os caras tão mesmo... O quê? Que corrobora com o quê? Que devia ter um partido... Ou qual parte? Qual parte? Porque é difícil. Quando você fala que corrobora com que o... Entendeu? Com que o monarca fala, depende. Porque o monarca fala muita coisa. E a maioria delas é merda. E aí? Qual delas? Mandando na parada. Então, bom, e o que mais me assusta nesse tudo... O que, Igor? Conta pra e nós. Agora, é seguro a gente comentar isso? Igor. Eu queria estar no lugar do Igor pra ter sentido esse medo todo. Que tal? O fato da gente estar com medo de comentar isso já devia ser um sinal vermelho gigantesco, cara. Sim, perfeito. O clima de terror, o clima de tensão. E, agora tem a Advocacia Geral da União criou uma secretaria para processar quem, entre aspas, espalhe desinformação sobre políticas públicas do governo. Definiu o que é o que não é. E hoje ou ontem, o ministro da Secretaria de Comunicação disse que vai criar uma secretaria em defesa uma rede em defesa da verdade, né, por parte do governo. Saiu um editorial da Folha que para mim foi irretocável. Uma coisa é você ter um Ministério Público Federal atuando contra alguém que esteja divulgando uma notícia falsa sobre uma política pública, que o Ministério Público é autônomo, tem essa função de fiscal da lei, etc. Outra coisa é um político do Poder Executivo, né, definir aquilo que pode ser dito ou não pode ser dito sobre uma política pública. Você tem uma máquina que está vigiando as pessoas para processar essas pessoas caso elas estejam falando mal alguma coisa em relação ao governo, né? Eu vou te dar uma dica. Tá com medo da ditadura do STF? Eu vou te dar uma dica. Várias dicas, ó. Vamos lá. Não incita atos golpistas, certo? Não ameace de morte nenhum ministro do STF, certo? Tá anotando? Pegou a caderneta pra tu não ser preso, tá? Tu não pode incitar atos golpistas, né? Outra. Tô repetindo o ditado, vai anotando aí. Não pode ameaçar de morte nenhum dos ministros do STF. Vamos lá. Tu não pode falar fake news, por exemplo. Vou dar um exemplo. O que é fake news? O que é verdade e o que é mentira? Eu vou te dar um exemplo aqui. Que a vacina da Covid, né? Que a vacina contra a Covid causa AIDS. Só um exemplo, só tem um exemplo. Não que alguém tenha dito. Tá anotando? Anota essas 3 coisas aí que eu tenho certeza que ninguém vai que a ditadura do STF não vai te pegar. Tente não associar o atual presidente da República a nenhum tipo de organização criminosa, sei lá, tipo
tipo Comando Vermelho, como se CPX fosse nome de facção criminosa. Tente não fazer esse tipo de coisa, associar o presidente com CPX como se fosse enfim, uma organização criminosa. Vamos lá, vou pensar em outros exemplos aqui. Que tal você não criar nenhum tipo de conteúdo dizendo que o presidente da república vai legalizar o aborto, vai legalizar as drogas, sendo que você sabe que ele não tem esse poder. Talvez você vai dizer isso só para causar pânico. Tá anotando? Então faz o ditado aí. Se você seguir isso daí que eu tô te dizendo, o STF não vai te calar, tá? A ditadura vai passar reto por você, não vai nem te ver, tá? Fique tranquilo.